Fala aí, meu povo. Como diria a moça do Waze, tudo pronto? Vamos? Bora lá responder as perguntas que vocês mandaram entre quinta e sexta lá no meu Instagram. Eu respondo aqui. Já deixo um aviso para vocês, já tem um vídeo de prévia da final da Libertadores, com algumas informações sobre o domínio de Flamengo e de Palmeiras nos últimos anos na América do Sul, alguns dados sobre isso, e também sobre o que eu acho que vai acontecer no jogo desse sábado, a grande final da Libertadores da América, que eu vou responder as perguntas de vocês. A primeira pergunta é do Rix11. O Barcelona precisa de um centroavante, né? Que tal o Osimhen? Eu gosto, tá? Eu gosto do Osimhen. Faz um bom papel de pivô, faz um bom papel de atacante mais explosivo também, de velocidade. Não sei se o Barcelona tem bala para tirar ele do Galatasaray. O futebol turco tem investido muito nas últimas temporadas e eu não sei qual que é o poder econômico que o Barcelona tem para tirar o Osimhen do Galatasaray, mas eu gosto dele e acho que ele está inclusive subaproveitado jogando no futebol da Turquia, um futebol de terceira prateleira de Europa, para dizer o mínimo. JG João, entre Schlotterbeck e Bastoni, quem deveria ser prioridade no Barcelona? Eu tenho só uma dúvida com o Bastoni, que é ver ele em defesa de 4. A Inter joga com 3 zagueiros e o Bastoni é zagueiro pela esquerda, né? Ele sendo um zagueiro mais central, vi em seleção italiana, mas vi muito pouco. Então eu tenho alguma dúvida sobre o Bastoni, só questão de se adaptar. Certamente ele é muito mais caro do que o Schlotterbeck, que acaba contrato em 2 anos. Alguém me corrigiu outro dia, é verdade. Ele acaba o contrato em 2027, não 2026, o Bastoni. O Schlotterbeck, perdão. Eu acho o Bastoni de mais projeção, de melhor jogo aéreo, de boa saída, de bola longa com o pé esquerdo. Eu prefiro o Bastoni, que é uma questão econômica, de negócio, de mercado, que eu acho que é mais difícil tirar o Bastoni da Inter do que o Schlotterbeck do Borussia Dortmund. J. Davi G. Barcelona é onde tu pretende viver na aposentadoria? Pô, não sei se na aposentadoria eu vou querer viver numa cidade grande. É bem provável que eu queira me aposentar, sei lá, quantos anos? 55, 60? Daqui a 15 anos eu vou me aposentar? Não sei. Mas é bem provável que eu queira me aposentar mais numa cidade pequena. Agora, uma cidade pequenininha, perto de Barcelona, aí já tem mais chances mesmo. Acho que Barcelona eu gostaria mais para viver vida adulta mesmo, um pouco mais ativo e um pouco mais de tranquilidade já quando for me aposentar. Veremos, mas é boa pergunta. Uma pergunta do Rafa Libdus, que não é Libidos, é Libus, inclusive, 2 Bs aqui. A atuação do Ronald Araújo contra o Chelsea põe em xeque a permanência dele no clube? Se fosse uma atuação isolada, não. Mas como é um conjunto de atuações, né? Foi o Chelsea, foi o Sevilla essa temporada, foi a Inter temporada passada, tinha sido o PSG. Contra o Dortmund temporada passada também o Araújo vai muito mal. São muitas más partidas importantes que ele coloca o Barcelona no buraco e às vezes muito cedo, né? Contra o Paris Saint-Germain, contra o Chelsea, contra o Sevilla, muito cedo, um erro muito bobo dentro das áreas. Não se pode errar o tanto que o Ronald Araújo vem errando. Então, e ainda tem a questão com a bola no pé, ele é o pior dos zagueiros do Barcelona para sair jogando. Então acho que sim coloca a permanência dele em xeque. Acho possível que o Barcelona queira negociar o Ronald Araújo, vai ficando desgastado também, né? Quando você vai somando muita coisa, colocando muita coisa na mochila dele. Então acho que sim, a atuação contra o Chelsea é mais uma dessas que coloca a permanência dele em xeque. Thiago H. Marra acredita que o Gabigol continua no Cruzeiro e para a próxima temporada? E pessoalmente, o que acha? Eu acho que o Gabigol vai continuar no Cruzeiro porque ele ganha um ótimo salário no Cruzeiro e eu acho que outro clube no Brasil nesse momento não vai topar pagar o que o Cruzeiro paga. Então acho que ele não vai ter proposta. O Cruzeiro não pode colocar o Gabigol na porta, caso o Cruzeiro não queira, que eu não sei se é o caso. O Cruzeiro não pode colocar ele da porta para fora da toca da raposa, não deixar entrar e que isso não tenha consequências, né? Eu acho improvável que algum time no Brasil queira investir e pagar o Cruzeiro e o Gabigol que o Gabigol ganha hoje. Fora do Brasil, acho que o Gabigol não quer jogar, acho que ele se sente muito bem jogando no Brasil. Então acho que ele vai continuar. Eu, pessoalmente, não gostaria nem de ter contratado o Gabigol. É um bom jogador, mas que tem algum tempo que já não joga naquele nível que a gente tinha visto no Flamengo. Acho que não tem muito a ver ele como personalidade com o Cruzeiro como clube, então eu não teria ido pelo perfil de jogador que ele é, mas pelo perfil de pessoa. E aqui eu não estou falando que ele seja uma má pessoa, tá? É perfil mesmo, encaixe e o custo que ele tem. Então eu tentaria negociar se eu pudesse, mas eu não posso. Tem uma pergunta que eu vou olhar aqui no celular só porque eu não selecionei ela.
Deixa eu ver se eu acho. Que o Christian me mandou. Tá aqui, ó. Christian Maia. Quando encontrei o Christian Maia lá no show do Oasis, veio cumprimentar, não sei o que, ficou conversando comigo ali um pouquinho, falou, vou mandar pergunta. Falei, pô, então manda por DM. Eu não tô encorajando vocês a mandar por DM, mas é porque ele já tinha conversado, então fica mais fácil de mandar aqui. Ele faz uma pergunta sobre o Declan Rice. Declan Rice hoje pode ser considerado o melhor em sua posição no mundo. O que ele jogou contra o Bayern foi obsceno. Jogou muito bem mesmo contra o Bayern. Eu acho que ele não pode ser considerado o melhor do mundo na posição dele, que é uma posição de meio campista, né? Hoje a gente tem Vitinha, que eu acho que está inclusive melhor nessa temporada do que na última. Bellingham, Pedri, que essa temporada se lesionou. Kimmich, que pouco se fala o tanto que o Kimmich é ótimo. Declan Rice é um desses. Então acho que assim, top 5 melhores meio campistas defensivos, né? Menos armadores do... Eu acho que tá tendo uma Fórmula 1 aqui perto de casa. Sei lá, fazer um top 5, embora eu não goste de tops, eu acho que tem, não nessa ordem, mas por aí. Vitinha, Pedri, Bellingham, Kimmich, Declan Rice. Acho que são hoje, certamente eu estou esquecendo algum aqui, mas são hoje 5 dos melhores meio-campistas do futebol mundial. Tem o Gravenberch, caiu porque o Liverpool caiu bastante, enfim, tem muito jogador. Muito obrigado, viu, Christian, pela pergunta, pelo carinho lá no show do Oasis e para todo mundo também que eu encontrei por lá, que por acaso esteja vendo esse vídeo. Um abraço para vocês e obrigado pelas abordagens muito carinhosas, fiquei muito feliz mesmo. Thales Brasil ADV. O que aconteceu com o Ter Stegen? Nunca entendi direito a situação. Cara, o que aconteceu o Barcelona viu no João Garcia um goleiro de muito potencial, barato, 25 milhões de euros para pagar a multa, mais jovem que o Ter Stegen, que já tem lá seus 32 anos, contratou e a partir daí o Ter Stegen ia ficar sem espaço. Aí o Ter Stegen se contundiu e por isso não saiu. Tá fazendo recuperação e tal, já tá, acho que treinando. A tendência é que o Barcelona deixe ele sair de graça para economizar salário em janeiro. O Barcelona fez foi uma aposta para outro goleiro, entendendo que o João Garcia tem potencial para ser melhor do que o Ter Stegen tem sido nas últimas temporadas. Eu acho que tem alguma coisa de... Obrigado para quem falou saúde. Eu acho que tem alguma coisa também de tempo de casa ali no Barcelona, um pouco de desgaste com o clube. O Barcelona preferiu abrir mão do Ter Stegen nesse momento. Eu vou espirrar de novo. E mais. Pergunta do Marco Miyoshi. Gostou de algo daqui de São Paulo? Especificamente que tem em São Paulo que não tem em outro lugar? Ainda não. Eu gosto, proximidade da família, ambiente na TV, né, da cidade, o Parque do Ibirapuera é bem legal, assim, é muito bom, é um parque que em Barcelona, por exemplo, não tem um parque legal igual o Ibirapuera. Mas de resto, culinária de São Paulo, pô, em outros lugares do mundo tem culinária tão boa quanto a daqui. A cozinha brasileira, essa sim eu acho melhor, mas isso poderia ter em Minas, no Rio, na Bahia, em qualquer lugar. Então não tem nada especificamente em São Paulo que eu tenha gostado, que eu goste especialmente daqui. Tem coisas do Brasil, self-service, por exemplo, é uma maravilha. Pô, outro dia eu comi atum, frango, risoto, legumes e mais alguma coisa. Com uma tranquilidade boa, nem aí. Então, mas isso não é de São Paulo, né? São Paulo até agora é o Ibirapuera, mas eu fiz muito pouca coisa aqui. Eu tô trabalhando muito, não tive muito tempo de fazer coisa não. Então, por enquanto São Paulo não me pegou. Iago C. Paixão. Marcelindo, acha que o Yamal será deslocado para atuar de forma centralizada futuramente? Acho que sim. Por enquanto eu prefiro que não. Acho que o Yamal, como ponta, os dias que aparentemente ele não tem aquela dor da pubalgia, porque é uma dor que vai e volta, né? E não se pode também justificar todo o mau jogo do Lamine por conta de pubalgia. De vez em quando ele pode ter jogado mal e o defensor pode ter ido bem. Caso do Chelsea, por exemplo, que o Cucurella foi muito bem. Enfim. Eu acho que inicialmente, hoje, 18 anos de idade, ele como ponta, driblador, pegando a bola numa posição mais de driblar, acho que sim. Mas ele também tem muita visão de jogo. E eu acho que o drible curto também na faixa central, por exemplo, o gol que ele fez contra o Clube Brugge, daqui a pouco pode utilizar mais. Eu acho que essa é uma posição que requer muita maturidade. E eu acho que com 18 anos você tem pouco. O Lenny Kahl, do Lennart,
né? O pessoal chama de Lenny Kahl, do Bayern de Munique. Eu acho que ele tem uma maturidade imprópria para a idade dele para jogar naquela posição. O Guardiola, por exemplo, tentou colocar o Phil Foden nessa posição de meia centralizado por muito tempo e não conseguiu. Agora o Phil Foden vai aparecendo melhor por ali, porque também era um jogador de lado de campo, né? Então acho que em algum momento o Lamine pode fazer mais ou menos o que fez o Messi, né? Mais ou menos o que fez o Neymar também, de sair de um ponta para ser um pouco mais centralizado. Acho que é até natural, quando tenha menos explosão e mais visão de jogo, que se faça isso. Murilo Dinamarco. Qual o caminho a curto prazo? Agora, colocou em letras garrafais e uma exclamação. Você tomaria na política do São Paulo? Cara, agora! Agora o que eu faria é não contrata ninguém. Não gasta. Não gasta. Saneia o clube. A não ser que tenha um jogador de graça, um outro jogador mais experiente de graça, com salário baixo, não Oscar, Lucas, um cara com salário mais baixo, mais experiente para dar ali uma engrenagem, assim, para dar um corpo para o São Paulo, e de resto, ou que tem, ou jovem da base, ou jogador baratinho aqui e ali. E com isso vai se segurando na primeira divisão, zona intermediária, que não corra riscos por um tempo, 2, 3, 4, 5 anos, até de novo ter dinheiro suficiente, ter estrutura o suficiente para contratar uns caras melhores e voltar a brigar. Então definir, Crespo é o tipo de técnico que vai conseguir trabalhar com um elenco tecnicamente um pouco pior? Crespo vai fazer ali 50 pontinhos, 55 pontinhos no Campeonato Brasileiro sem muito risco? Vai. Então Crespo não contrata ninguém, ainda tira alguns que estão ali, que acho que não ajudam muito, aceita algumas propostas por jogadores que têm contratos maiores, salários mais altos, e vai com o que tem e pega um outro cara de graça barato que tiver no mercado. Só. E sobrevive por um tempo. Explica para o torcedor que isso vai acontecer, explica para o São Paulino, gente, baixa a expectativa, vai acontecer pouca coisa nos próximos anos. A gente vai perder umas partidas feias, vai tomar umas goleadas, mas precisa. E aí, com o tempo, você vai melhorando a sua receita, diminuindo sua despesa, vai ganhando mais dinheiro do que gastando, e depois você tem um clube estruturado para começar a tentar fazer futebol do tamanho que o São Paulo deveria fazer. Eu iria por aí. Kevin Ribeiro.psy. O que o Flamengo precisa fazer na final? Precisa ter um pouquinho de pressa. Tem um vídeo de prévia disso, mas eu acho que o Flamengo vai tentar controlar e que o Palmeiras vai tentar controlar sem a bola. Marcar mais atrás do que na frente, do que fez no 3-2 do Maracanã. Esperar o Flamengo e recuperar a bola longa para Vitor Roque e Flaco Lopes. Eu acho que é isso que o Palmeiras vai fazer. Acho que o Flamengo não vai querer errar para não dar essa bola longa para o Palmeiras, mas acho que o Flamengo tem que tentar bater forte e não ficar tocando, esperando uma chance para entrar. Tem que tentar criar o máximo de chances que puder, tem que ser mais incisivo do que controlador, embora o controle faça muita parte de uma final. Tenho o receio de que o jogo possa ficar moroso demais, lento demais, aí o Palmeiras vai gostando. Então acho que o Flamengo tem que ter um pouco de pressa, porque eu acho que é ele que vai digitar o ritmo. Andrews WJ. Cristiano Ronaldo chega aos 1000 gols antes de 2027? Chega, eu acho que ele já tem mais de já tem mais de 950, né? 952, 53, uma coisa assim. Ele tá fazendo 50 gols por ano. Tem esse restinho desse ano, todo ano que vem. Eu acho que vai chegar um pouco depois da Copa do Mundo, lá para outubro. Acho que o Cristiano Ronaldo vai chegar aos 1000 gols com vídeo, segundo ele. Aparentemente fazer gol com vídeo tem mais mérito do que sem vídeo. Então ele vai chegar aos 1000 gols. RJ Daniel Costa.dev. Qual a sua opinião sobre o Brasil adotar calendário europeu? Eu acho válido por causa das janelas. Eu já achei isso também, eu achava que era o ideal a se fazer. Acontece que hoje, como a Libertadores acaba no final do ano, não sei se é uma boa jogar a Libertadores no meio da temporada, né? Teria que mudar muita coisa. Eu acho que o calendário da América do Sul inteiro deveria ser adequado ao calendário europeu. Porque eurocentrista e tal? Não, porque eles não vão se adaptar a gente. E a América do Sul se adaptar na Europa seria melhor para jogar depois Mundial, para paralisação para Copa América, Copa do Mundo, esse tipo de coisa, para adequar as janelas também. Então acho que o melhor seria
O Brasil ainda tem, vários países da América do Sul ainda tem apertura e clausura, né? O Brasil acho que teria mais esse problema. Mas a Libertadores, inclusive, se terminasse no meio do ano, eu acho que seria melhor do que no final do ano. É o que eu faria. Eu mudaria todo o calendário da América do Sul. Hoje não dá. Se mudar só o Brasil com o calendário de Libertadores que tem, de Sul-Americana, eu não acho uma boa, não. Qual time você acha que vai cair? Inter, Santos ou Vitória? Você está considerando que Fortaleza aqui vai cair, né? Está considerando Juventude, Sport, Fortaleza e uma vaga aberta. Deveria colocar o Ceará nessa conta aqui também. Cara, eu acho que o Santos não cai. O Inter vai pegar um São Paulo muito machucado agora. Um bom momento para o Inter pegar o São Paulo. Se o Inter vencer uma também acho que não cai. O Santos tem uma tabela muito boa, né? De Sport e Juventude. Provavelmente o Juventude já rebaixado. E o Cruzeiro que deve entrar muito desmobilizado pensando na Copa do Brasil. Eu acho que pode cair aqui Vitória e Ceará. Não sei se Fortaleza ou Ceará. Vitória e Fortaleza eu acho que vão cair. Além de Juventude e Sport. Embora eu veja que Vitória e Fortaleza sejam os times que melhor estão jogando da parte de baixo. Só que só falta 6 pontos em disputa. Isso pode pesar. Bom, ainda tem uns times que fazem 3 jogos, né? Mas Vitória e Fortaleza são os que melhor estão jogando, os que mais estão pontuando lá de baixo. Só que tem a tabela e tal. Um pontinho agora faz diferença. A tabela do Santos, por exemplo, é muito boa. Acho que vão cair Vitória e Fortaleza. Vamos ver. Guilherme. Acho que vão cair Fortaleza e Ceará. Não sei. O Santos não cai. O Santos acho que não vai cair. Vai ganhar 2 desses 3, eu acho que vai ser o suficiente. Guilherme Marion. Acha que o Flick ainda é a solução do Barça ou o problema é outro? Cara, eu acho que o Flick é um bom técnico. Eu não sei se eu selecionei aqui alguma pergunta falando sobre mandar o Flick embora. Eu acho que o Flick é um bom técnico. O Barcelona ainda faz bons jogos. Ele é co-líder do Campeonato Espanhol. Tem que melhorar bastante para disputar tanto o Campeonato Espanhol como a Champions. Eu acho que ele ainda pode dar jeito nesse Barça. Acho que o Barça pode jogar num nível parecido com o da temporada passada e com alguns ajustes pode sofrer menos gols. Tem que melhorar muito fisicamente. Não sei se é possível melhorar fisicamente assim durante a temporada. Mas a chave do Barcelona dar certo passa por recuperação física dos jogadores. Para o estilo de jogo do Hans Flick, os caras têm que estar bem fisicamente. Fisicamente o Barcelona está correndo menos e pior e muitas lesões. Rafinha, Lamine e Pedri, que jogaram quase todos os jogos da temporada passada, os 3 já se lesionaram. Rafinha ficou 2 meses fora, o Pedri está mais de 1 mês fora. O Lamine já ficou 5 jogos fora e ainda tem essas dores todas. Tem que melhorar fisicamente, senão não dá para competir no esquema do Hans Flick. Então a questão para mim primeiro precisa ser física e depois ela vai ser técnica e tática. José Júnior Rebelo. E aí, MB? O jogo do Iniestaço ficou manchado pela arbitragem? Ficou. Tem muitos erros de arbitragem naquele jogo. 1 ou 2 pênaltis para o Chelsea. O jogo de ida tem muitos erros de arbitragem contra o Barcelona, tem um impedimento de um cara a cara do Henry, tem um pênalti no Iniesta também, porque é isso, né? Ficou manchado, ou pelo menos ficou marcado pelos erros de arbitragem no jogo de volta do gol do Iniesta contra o Chelsea em Stamford Bridge. Mas a partida de ida tinha tido muitos erros por outro lado, e um lance muito importante do jogo de volta, a expulsão do Abidal, tem uma pernada do Drogba no Piqué, porque vem uma bola longa, o Drogba dá uma casquinha de cabeça, o Anelka vai entrar na área, o Abidal faz a falta e é expulso. No lance do Drogba com o Piqué, é falta para o Barcelona. Se tivesse VAR, por exemplo, ali teria intervido e poderia expulsar o Drogba, porque ele dá um coice no Piqué e poderia ser lance para vermelho. Então, assim, poderia mudar completamente a cara do jogo, de expulsar um jogador do Barcelona para expulsar um jogador do Chelsea. Mas sim, aquele jogo fica marcado. Quando fala daquele Barcelona-Chelsea 2009 Stamford Bridge, todo mundo lembra. A mão no último lance, tem um pênalti do Dani Alves no primeiro tempo que dá falta fora da área e tal. Tem alguns lances muito importantes contra o Barcelona pro Chelsea que não são marcados. Mas também tem pro outro lado, assim. É um confronto no geral com a arbitragem ruim para os dois lados. Fernandes B. O gol perdido do Ferran mudou a moral do time no jogo? Me pareceu que mudaram muito. Cara, não. Um gol com 7 minutos. Gols perdidos e achados, por assim dizer, acontece o jogo inteiro. Você não pode se abalar, se afastar completamente do jogo por conta de um gol perdido.
Então acho que ali pode, até porque depois ali o Barcelona jogou bem uns 10, 15 minutos e aí depois acho que o time caiu de desempenho quando o Chelsea fez algumas mudanças táticas. Então não acho que seja o lance do Ferran que tenha ocasionado isso não. Tem ocasionado uma queda do Barcelona e um 3-0 categórico como foi. Daniel do Prado 1. Acredita que a transformação do Santos em SAF vai ser benéfica para o clube? Cara, tem que ver se vai ser feito, como vai ser feito uma transformação. Nem sempre SAF é benéfica para o clube. Quem comprar o Santos, se acontecer, vai investir, agora vai ter fair play financeiro no Brasil, como é que vai funcionar? Vai ser uma pessoa responsável? Vai ser um aventureiro? Qual que é o tipo de gestão, sabe? Então, simplesmente virar SAF não é querer dizer que vai ser benéfico. Simplesmente sair de uma sociedade anônima, né? Um clube de sócios, para um clube com um dono, não quer dizer nada. Nada, nada, nada de nada. Tem o exemplo do Vasco no Brasil, por exemplo, que veio a 777 e não melhorou o clube, pelo contrário. E mundo afora, vários clubes que viraram SAF e que pioraram. O Manchester United é SAF. Foi benéfico para o clube? Inicialmente talvez sim, chegada dos Glazers, nos últimos 15 anos não. Então não caiam nessa de, pô, agora é SAF, agora resolveu o problema. Depois tem muitos passos depois disso que podem ser para um lado ou para o outro. Fábio Santos 11. Neymar no Cruzeiro seria uma boa? Não. O Neymar de 2025, que joga 25 jogos no ano, que faz 4 gols numa primeira divisão, não é bom para nenhum clube. O Neymar hipotético, capacidade técnica que a gente sabe que tem, se ele jogar, ele é bom para qualquer clube. Só que é o Neymar hipotético. O Neymar desde 2017 não joga 50% das partidas. Não é agora que ele teve uma lesão muito grave de joelho que ele parou de ter uma constância física. Desde que ele saiu do Barcelona ele não tem. É uma década de um cara que joga menos da metade dos jogos. Então não é benéfico. Não é benéfico porque ele custa muito dinheiro. O Neymar tem um custo altíssimo para o tanto que ele entra em campo. Então não é uma contratação boa. O hipotético eu sei o tanto que o Neymar joga bola. Todo mundo sabe o tanto que ele é excelente, como ele é um craque, como ele é um dos melhores do mundo na sua geração. E na prática? Não tem 10 gols no ano, tem 4 gols numa primeira divisão. Quantos pontos o Santos ganhou por conta dos gols do Neymar? Dá pra dizer que é uma boa contratação um cara que dá esse rendimento que ele dá? Não. Ah, mas e se melhorar? E se melhorar, sim. 1 mais 1 é 2. Só que eu não sei se eu posso contar com esse um físico. Um técnico ele tem. Um físico, não. Uma década que não. Então não é uma boa contratação. Pericles Marcelino Tovella. Você não sente falta de cobrir em loco as noites de Champions? Sinto, assim. Sempre fazer um jogo em loco, um grande jogo em loco é mais legal que do estúdio. É lógico que isso eu sinto. Mas eu também, se eu estiver fazendo um jogo em loco, eu também acho que eu sentiria a falta de comentar, de falar, de explicar o que está acontecendo ali nos lances e tal. Então, não dá pra ter tudo na vida, né? Sinto falta disso, sinto muita falta de estádio lotado, das viagens, mas também gosto muito de comentar. Então, cada escolha, uma renúncia. Yuri Schneider. Como você fez para melhorar a oratória? Trabalho na área comercial, você é referência. Valeu, Yuri. Cara, eu utilizava no início da minha carreira muita informação, números para comentar. Eu era comentarista de rádio e tal. E o Oscar Ulisses um dia me falou: Beckler, 10% do que você usa tá bom, de resto faz espuma. E fazer espuma é melhorar a forma de se comunicar, ser mais agradável, tentar falar de um jeito, usar aqueles 10% assim, de tudo que eu pegava e falar melhor aqueles 10%, 90% comunicação. Então, a partir daí, você tenta explicar de um jeito mais fácil, de um jeito com menos termo técnico. Acho também, assim, velocidade e ritmo de fala também, né? Não falar muito acelerado, não falar muito lento, tentar ser simpático, divertido. Acho que tudo isso ajuda. Mas, no meu caso, por exemplo, foi observando como me comunicar da forma mais simples. Falar de uma forma simples, não usar palavra difícil. O Fred Caldeira, por exemplo, ele tem uma capacidade de comunicar de uma forma um pouco mais poética e bonita, sendo simples também. Eu sou mais direto, talvez, assim, não tenho tanto repertório, vocabulário igual o Fred, mas é tentar explicar as coisas da forma mais simples. Eu por exemplo, hoje vou para uma transmissão
e tento não ler nada que eu levei de estudo. Acho que o estudo para um jogo serve para antes e para depois. Durante é ver o jogo e o que está acontecendo. E aí explicando o que está acontecendo. E não ficar pensando na estatística, no número, na porcentagem e tal. Não sei o que. Isso até pode ajudar de vez em quando. Eu já cheguei a fazer jogo sem computador. Eu só queria ver o jogo e falar do jogo e nada mais. E aí você vai aprimorando. Assim, acho que cada um tem seu método, cada um tem seu jeito. Pelo menos para mim isso me ajuda bastante. 4L, como é que é? Que é um 4 que serve como A, que é Almeida Léo, que é um Léo Almeida. O que acontece com o Diniz? Ou o time dele é o Barcelona ou o Ibis, não tem meio termo. Pô, isso daqui é um grande problema do Fernando Diniz, porque ele é capaz de fazer um grande trabalho no Fluminense, depois um péssimo trabalho no Fluminense um mês depois dar muito errado no Cruzeiro, muito errado na seleção, começar muito bem no Vasco, aquelas vitórias, uma sequência de 6 vitórias em 7 jogos no Vasco, jogando muito bem, e depois o time dele derrete. Então acho que o Fernando Diniz tem um grande problema de desequilíbrio. E eu nem estou falando para as reações dele na beirada do campo, como é que ele trata os jogadores e tal. Acho que ele tem um grande problema de desequilíbrio, de não conseguir controlar o jogo. O jogo de futebol, o que mais um técnico quer de um jogo é controlar as ações. Porque um jogo de futebol ele tem suas aleatoriedades. A bola desvia e entra, ela desvia e sai, ela bate na trave e entra, bate na trave e sai. Você erra uma bola lá na frente, os caras lançam um contra-ataque, o Martinelli domina na coxa para um lado, ela dá no outro e por isso ele dribla o Neuer. Tem muita aleatoriedade no futebol. Você tem que tentar controlar isso, minimizar ao máximo a margem de erro. E o Fernando Diniz joga sempre no fio da navalha. Ou dá muito certo, ou dá muito errado. Ou cai cara ou cai coroa. E aqui é mais provável que caia coroa, tá? Assim, não é 50% dos trabalhos do Fernando Diniz que são excelentes e 50% que são ruins. A maioria é ruim. Porque o mais importante para um técnico é controlar. Quando um jogo fica lá e cá, o que mais se fala é que os técnicos não estão gostando do jogo. Porque o técnico não quer jogo lá e cá. O técnico quer pausa, controle, que aconteça do jeito que ele quer. Um jogo lá e cá só favorece o descontrole. E aí dá uma espada para cada macaco. Dá uma espada para cada macaco. Pode acontecer qualquer coisa. Você quer controlar as coisas. Num jogo de futebol você precisa controlar ao máximo as ações, minimizar ao máximo os riscos e a margem de erro. Isso o Fernando Diniz não faz. Por isso que de vez em quando cai cara e muito mais vezes cai coroa. Ander Tomás, o Palmeiras na La Liga brigaria pelo título? Não. Ele não tem nível de Barcelona e Real Madrid e muitas vezes ele não tem nível de Atlético de Madrid. Palmeiras brigaria por G4, Palmeiras e Flamengo especialmente, sempre esse de vez em quando algum outro, brigariam por G4 no Campeonato Espanhol. No meu Instagram hoje, TNT fez um jogo assim comigo, né? Onde que Palmeiras e Flamengo terminariam as principais ligas europeias, tem lá. Mas Palmeiras ou Flamengo, mas você perguntou que o Palmeiras não está nem perto do nível de Barcelona e Real Madrid. Então ele não brigaria pelo título nem perto. Wallace Costa 23. O que achou da prisão do Bolsonaro? Tecnicamente ela me parece correta, né? Porque ele é um doido que tentou botar fogo, queimar uma tornozeleira eletrônica. Isso, aparentemente, mostra que ele queria não ser rastreado e fugir. Então, acho que se ele está preso e ele não pode fugir, ele tem que ser preso em regime fechado. Eu acho que a coisa vai por aí. Me parece tecnicamente certa e me parece muito burro da parte do Bolsonaro achar que ele ia conseguir derreter uma tornozeleira eletrônica, né? Você pode não gostar do Lula, não ser de esquerda, isso é uma outra questão. É uma questão aqui, que é um doido que meteu fogo numa tornozeleira eletrônica. É um doido. E aí merece ser preso, né? Se a tornozeleira serve para que ele não fuja e ele quer tirar aquele mecanismo de impedir a fuga dele, então tem que impedir a fuga de outro jeito que é prendendo. Um doido. Walter Domingues Lobo. Como te sentes quando percebes que o Real Madrid é o maior / melhor clube da história? Pô, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu falo em quase todos os vídeos que eu cito o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, porque é o maior clube do mundo. Só que eu não acho que é automático um clube ser o maior clube do mundo e ele ser o mais admirado, ou ser o clube que você queira torcer por ele ser o maior. Eu me identifico muito mais com, por exemplo, os valores do Barcelona, a forma de jogar do Barcelona.
É um futebol mais alegre do que o do Real Madrid normalmente. Os títulos de Champions e vários títulos espanhóis do Barcelona, a gente lembrando como ganhou, né? Da beleza. Um cara que mandou agora mensagem falando do Fernando Diniz, pô, parece ou o Ibis, que é tratado como um time ruim, ou o Barcelona, que é tratado como uma referência de bom time, de bom futebol jogado. Eu me identifico mais com isso, mais com futebol bem jogado do que com o número de títulos conquistados. Fala dos melhores jogadores, os que mais encantaram, pô, você vai lembrar de Ronaldinho, de Cruyff, de Messi, Xavi, Iniesta, e não sempre dos que mais ganharam, que normalmente estão no Real Madrid. Então vai muito de identificação. Tem gente que se identifica com futebol mais brigado, lutado, de futebol inferior que tenta, assim, um futebol desde um ponto que sai de um ponto de vista de inferioridade, né? Econômica, de investimento e tal, que possa brigar lá em cima. Tem gente que se identifica com isso, vai torcer para outros clubes e tal. Então, o Real Madrid ser o maior não quer dizer que automaticamente você tem que torcer para o maior. O que você tem que gostar mais do maior é que você tem que achar que o maior está certo. É simplesmente como ele é o que mais ganhou títulos, então ele é o maior clube. Assim. 1 mais 1 é 2. Mas eu me identifico e gosto muito mais de outras coisas no futebol do que simplesmente quantas taças tem conquistadas. Tem 2 perguntas aqui do Levi Lobo. Qual relógio você usa para marcar suas corridas? Eu tô agora com o Apple Watch Ultra. Tem melhor bateria, aguenta melhor impacto, é o que eu uso. E a outra é qual o melhor tempo dos seus 10 e 21 quilômetros. Pô, 21 eu só fiz uma vez. Eu fiz a meia ano passado em Barcelona em 1h50. Então, é a minha única marca. E 10 quilômetros eu fiz uma prova ano passado em Barcelona em 47 minutos. Foi o meu melhor tempo. Pelo menos registrado. São os meus 2 melhores. E tem 2 perguntas também do Genésio RQN. Son, Grealish e De Bruyne teriam sido bons para o Barça, de graça e para rodar elenco? Eu acho que o Son sim, o De Bruyne não, porque também esses caras não querem muito ficar no banco, não querem ter um papel secundário, né? E o Grealish certamente não. Mas o Son sim, acho que o Son poderia... Son ou Rashford, por exemplo, eu teria apostado no Son e não no Rashford. E o De Bruyne, eu acho que ele não gostaria de ser reserva de Firmino e Dani Olmo, que são os titulares dessa temporada. Então, não. E o Grealish, por estilo de jogo mesmo, pelo que mostrou na temporada passada, não iria nele. A outra pergunta do Genésio RQN. Contrato da Nike, os camarotes dão dinheiro para contratar? Porque o problema era só fair play? Porque tem isso, né? O Barcelona, com o contrato de patrocínio que fez com a Nike e com a venda dos camarotes do Camp Nou, ele ganhou dinheiro em caixa, só que para fins de fair play, esse dinheiro tem que ser contabilizado ao longo do contrato. O Barcelona ganhou lá 100 milhões de euros para vender os camarotes do Camp Nou. Só que é um contrato de 30 anos e para fair play pode ser que a La Liga entenda que tem que ir 3 milhões por ano, até dar 100 milhões, 33 milhões por ano, 3,3 milhões por ano, até dar os 100 milhões. O contrato com a Nike é a mesma coisa, teve lá um bônus que a Nike pagou para o Barcelona pela renovação de 100 milhões de euros. Por 14 anos de contrato, tem que dividir 100 milhões por 14 anos, ou era 150 milhões por 14 anos, dá 11 milhões por ano. Então, assim, o Barcelona tem dinheiro para contratar, mas também tem muita dívida. Dívida de curto prazo tem que ir pagando. O problema era fair play e também caixa. Mas o problema é mais fair play do que caixa, tá? Dinheiro em caixa o Barcelona até tem para contratar. Só que tem essas receitas que o Barcelona teve, que a La Liga entende que elas precisam ser diluídas ao longo do tempo de contrato para fins de fair play. 88 Luiz Carlos. Se estivesse solteiro, usaria apps de relacionamento? Tinder, etc. Pô, não usaria não. Eu acho antinatural, não gosto. Conversar assim, sem saber nada, só vendo uma tela ali, eu nunca tive, nunca usei. Conheço uma porrada de gente que casou, teve filho usando, assim, é uma coisa mais normal do mundo hoje em dia. Mas eu não usaria não. A não ser que batesse o desespero, né? Mas eu tentaria organicamente me dar bem na arte do amor. Não usaria. Eu acho que eu nunca... Bom, não vou falar que eu nunca vi, porque já teve vez de eu ver na tela dos meus amigos e brincar. De isso aqui sim, isso aqui não. Mas não sei nem como que funciona direito. Eu acho que conversa ali, depois as pessoas já evoluem a mandar foto da genitália em outra rede social, né? No WhatsApp, por exemplo. Lucas Ferraz Cantor.
Por que alguns dias o de placa não está disponível para fora do Brasil? Quando a gente mostra lance de Liga dos Campeões, a gente só pode mostrar os lances de Liga dos Campeões dentro do Brasil. Os direitos de transmissão que a TNT tem são direitos de transmissão para o Brasil. Então, se você está na Espanha, você só pode ver lances de Liga dos Campeões mostrados na Movistar, por exemplo. Então é por isso que a gente não pode. E tem um geoblock que se fala quando a gente mostra lances de Champions League nesses de placas ou em qualquer programa da casa. Daniel Melo 8926. Bom dia, Marcelito. MB, qual tênis para fazer academia você indica? Cara, eu não posso indicar nada porque eu não sou profissional do meio. Eu sei que quando você vai malhar perna, você precisa de tênis reto, sem amortecimento, porque senão você pisa errado e o resto do seu corpo vai compensando, né, aquele amortecimento para segurar o peso. Então vai de tênis reto, tipo um All-Star, alguma coisa assim. E dia de peito, braço, costas, esse tipo de coisa, aí sim você vai com tênis de academia, que tem um amortecimento ali, para você suportar o peso, mas, enfim, eu não sou profissional para indicar, procura alguém que saiba indicar isso para vocês. Eu uso os tênis da Salomon, né, que eu era embaixador deles na Espanha, você é uma marca que atua no Brasil, que está procurando um embaixador, tamo aí. Matheus Maciel Underline, qual colunista você tem como referência? Pô, eu tenho um que é um dos meus escritores para cotidiano favorito, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Eu gosto muito do Veríssimo. Acho ele inteligente, engraçado, uma ironia muito boa. É a última pergunta. Eu gosto muito do Tostão, né? Tostão escreve com uma simplicidade muito grande, uma humildade muito grande, inclusive, para falar sobre as coisas dele. E tem uma capacidade de análise absurda. Eu gosto de texto, de vídeo também, que tenha conteúdo, mas que eu consiga ler com a voz da pessoa. Eu consiga ver que a pessoa falando aquilo ali. Com o Luiz Fernando Veríssimo é mais difícil porque ele é tímido pessoalmente, né? Ele escreve mais do que fala. Mas eu consigo ler o texto do Tostão imaginando o Tostão falando. E eu gosto muito disso, assim, de que a leitura pareça uma conversa. Parece que você está ouvindo alguém. Esses dois me fazem ter esse tipo de referência para quando eu vou escrever. A minha coluna dessa semana, por exemplo, que eu falei de Palmeiras e de Flamengo, eu acho que ela ficou um pouquinho mais truncada para parecer que eu estava explicando alguma coisa falando. Me pareceu mais um texto jornalístico mesmo. A coluna que eu fiz do Estevão na semana passada lá na Folha foi mais conversada, foi um pouquinho mais o meu estilo, talvez. Eu fiquei muito tempo sem escrever. Eu tinha blog quando eu comecei jornalismo e tal. E eu acho que o que eu preciso fazer é pegar de novo prática, escrever mais para eu voltar a ter um estilo mais parecido com o que eu gosto de escrita e tal. Ou até ter um novo estilo, porque tem tanto tempo que eu não escrevo que eu acho que eu mudei como pessoa, como comunicador, e eu preciso escrever de uma forma diferente do que eu fazia. Meu povo, acabou, hein? Bom final de semana para vocês, quase 40 minutinhos aqui. Vocês fazem favor de deixar um like aqui para ajudar, deixar um comentário, de compartilhar o vídeo, enfim, faz o que dá para fazer. E vai aproveitar o final de semana de vocês com ou sem apps, com ou sem fotos de genitálias, mas vai aproveitar o final de semana de vocês, porque ele tá aí é pra isso mesmo. Valeu, gente. Um beijo, hein? Até mais. Tchau, tchau.